Marcela, Lídia, estou fixando aqui o comentário, gente. Já vai começar a nossa live. Mais um episódio do projeto Diálogos de Pretitude. Bom dia, doutor Teotônio. Estou só escrevendo aqui o comentário, esperando a nossa convidada, gente. Espero que estejam todos bem. Tamires, presente da minha live com a doutora Josi, obrigado. Só fixando aqui um comentário, galera. Só fixando. Só um instante. Ótimo. Vou ajeitar agora aqui a luz. Acho que assim tá bom. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem por aí? Respondam aí, gente. Conversem comigo enquanto minha convidada não chega. Deixa eu chamar ela aqui. Ah, ela entrou. Que bom. Hoje a gente vai falar com uma professora muito querida. Boa noite, Olá, doutora. boa noite. Só organizando aqui também. Fica à vontade, Tudo fica à bem? vontade. Você está me ouvindo bem? Tá ótimo. E aí contigo? Tá tudo ótimo aqui também. Tudo, né? Tudo bem. Doutora, é um prazer, gente, que eu recebo esse ícone da advocacia maranhense aqui, adorado pelos professores. Já começou, já sabia, ó. Melhor professora do Oh, Brasil. lindos! Realmente é assim que ela é Obrigada. tida, muito querida pelos alunos. Ela tem uma fã de seguidores aí, alunos dela, que falavam sempre da presença dela. Eu já tinha visto alguns trabalhos dela na temática racial. Acho que isso confirma o evento que foi aquele ano passado da UFMA, né? Fala um pouquinho dele pra Isso. gente. Pois boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse, é o meu espaço, meu local de lives favoritas, preferidas, e é uma honra fazer parte desse momento contigo. Muito obrigada pelo convite. A honra é Semestre toda nossa. passado, o ano passado, houve uma discussão acerca das ações afirmativas na Universidade Federal do Maranhão, fazendo todo um discurso acerca dessa relação, e em especial também dialogando sobre a formação de professores, considerando a questão do ensino da história africana nas escolas, né? Então, basicamente, foi isso que nós dialogamos no semestre passado na UFMA. Quem não me conhece ainda, eu sou a professora Josésila Fraga, eu sou doutora em Ciências Sociais, mestre também em Ciências Sociais, sou advogada, como o Eric já falou, e a minha área de atuação dentro da pesquisa, basicamente, são essas relações étnico-raciais e as questões de gênero, né? E hoje eu trago para vocês uma conversa, vamos dialogar basicamente sobre o meu material de pesquisa, o meu objeto de pesquisa, que são as ações afirmativas, em um momento muito oportuno para o nosso debate, considerando o momento que tem se discutido, né, a ideia ou a possibilidade de fraudes na Universidade Federal do Maranhão.
Para quem não sabe, minha tese de doutorado foi sobre a judicialização das cotas raciais na Universidade Federal do Maranhão, trazendo um panorama de discurso entre a implementação das cotas até o ano de 2016, quando eu defendi a minha tese. E aí nós temos esse recorte teórico até 2016, e nós temos que pensar também o que ocorreu no período de 2012 até 2019, Perfeito. Que é justamente o período que tem sido discutido sobre a possibilidade de fraudes. O que ocasionou esse processo de fraudes? Qual é o processo de modo geral? E aí, para a gente pensar ações afirmativas, é importante, Eric, a gente fazer uma análise mais atrás. Primeiro, eu trago algumas categorias analíticas para nós conversarmos, como a própria categoria negro, autoidentificação, heteroidentificação, colorismo, e a ideia de ações afirmativas como um todo, para somente aí a gente entrar, de fato, no nosso debate. Quando nós falamos a ideia negro, gera uma grande dúvida. Gera dúvidas em qual sentido? Mas negro é o mesmo que afrodescendente? Mas o fato de nós sermos brasileiros, consequentemente, todos nós não somos afrodescendentes, e a partir daí gera uma grande confusão teórica. E aí a gente vai lá em Darcy Ribeiro, que foi o grande responsável pelo mito da democracia racial no Brasil. Quando nós falávamos em Casa Grande Senzala, foi vendido para o mundo inteiro que o Brasil vivia uma harmonia racial. E essa ideia da harmonia racial, ela foi comprada, por assim dizer, foi talhada até meados do século XX, quando, de forma mais incisiva, o movimento negro passa a ser ouvido. E aí eu lembro que no início do século XXI, lá nos anos 2000, era comum nós vermos pessoas usando 100% negro, 100% negro. E as pessoas debatiam, e se eu usar 100% branco? E qual era a grande questão? O branco, até então, dentro de uma discussão de categorias de cor, ainda não se deu conta do racismo que nós vivemos. Nós vivemos em um país essencialmente racista. E aí o racismo brasileiro, segundo Eduardo Telles, é literalmente um racismo à brasileira. É um racismo velado, é um racismo simbólico, é um racismo institucionalizado e é tão estrutural, está tão arraigado em todos nós, que, por vezes, questões que são racistas, que são racializadas, não são percebidas. Quem sofre o racismo percebe, mas, por vezes, quem o comete não faz. Tudo isso é importante para nós compreendermos a fraude. Por que é importante? Porque essa afroconveniência também é uma construção dentro desse racismo à brasileira. E a ideia do racismo à brasileira é oportuno ser suscitada, é oportuno ser salientada, exatamente pelo nosso histórico do povo cordial, do brasileiro que tem sempre um jeitinho, é o jeitinho brasileiro de se burlar tudo, de se sobrepesar tudo. E aí a gente vai analisando. O que a gente vai analisando? Primeiro, já falamos sobre essa ideia do mito da democracia racial, em que o Brasil trabalha com a hipótese, o Darcy Ribeiro lança a hipótese, que brancos, negros e índios viviam de forma harmônica. Mas o que ele esqueceu de contar para a gente foi como essa harmonia se deu. Essa harmonia, por exemplo, ela se dá a partir de uma retirada do negro do seu local, literalmente forçado, para vir ao Brasil ser escravizado. A mulher negra ser também subjugada. E aí a figura do mestiço, que é pensado justamente como aquele que agregou, e a grande razão da nossa democracia racial, é também importante de ser discutida. Por quê? Porque o mestiço, ele originariamente é produto de um estupro. O estupro da mulher negra pelo homem branco.
E aí o mestiço, que foi dito pelo Darcy Ribeiro como a origem da nossa democracia, que ele vai sustentar a nossa democracia racial, ele não é aceito entre os brancos, porque ele não é visto como tal, e também ele não é aceito entre os negros, e ele fica no entrelugar. Ele não está nem entre brancos, nem entre aqueles que se conheciam, reconheciam como pessoas escravizadas. E aí surge a figura do Capitão do Mato. E hoje, quando tem-se um negro hétero identificado, e aí entro já nessa categoria, o que é hétero identificado? Que nós identificamos como negro, e ele se diz, não há racismo, não há necessidade de cotas, mas isso tudo que estão falando é uma bobagem, porque eu nunca sofri racismo. Eu já ouvi várias pessoas se referindo a este negro como o Capitão do Mato, que seria aquele que não se identifica como negro e se aproveita desse entremeio, esse entrelugar, para tentar se aproximar do branco, tentando distanciar-se, afastar-se dessa discussão e desse preconceito. E aí o mestiço, ele enquanto produto de um crime, enquanto nesse processo de entrelugar, ele também é importante para a nossa fala de hoje. Por quê? Porque no Brasil nós sofremos algo chamado de um processo de branqueamento. E aí esse processo de branqueamento, ele tentava justamente o quê? Ele tentava justamente afastar a cor, porque tinha-se a ideia que, findando a escravidão em 1888, a próxima etapa que deveria ser conquistada seria justamente a etapa do branqueamento dos brasileiros. E aí como se dá essa proposta de branqueamento? A proposta de branqueamento se dá trazendo imigrantes europeus. José, o que tudo isso tem a ver com a nossa fala? A história é extremamente importante para nós compreendermos a necessidade de ações afirmativas hoje, no século XXI. Para nós compreendermos como a estrutura do Brasil foi construída. A estrutura do Brasil foi construída dentro de uma estrutura racista, usurpando direitos dos negros desde sempre. E aí a gente vem a pensar isso. O que a gente precisa pensar? Quando esse imigrante chega ao Brasil, a ideia era justamente o quê? Vamos tentar ao máximo fazer uma higienização. E qual era a proposta da higienização? Era justamente deixar o mais branco possível a população brasileira. José, e o que isso tem a ver de forma precisa com o fim da escravidão? Quando nós falamos, nossa, a princesa Isabel foi fantástica, em 1888 nós tivemos o fim da escravidão, mas a gente tem que parar e analisar como se deu. Uma coisa é um processo em que vamos acabar com a escravidão, dando possibilidades e oportunidades a estas pessoas recém-escravizadas e agora libertos de poderem ingressar na sociedade economicamente, por critérios sociais, por critérios educacionais, e não foi isso que se deu. Praticamente disse, pronto, vocês estão libertos e agora virem-se. Mas como assim virem-se? Cadê uma política de amparo? Eu não me conheci liberto, eu estava escravizado. Como eu vou conseguir um emprego? Como eu irei conseguir uma casa? E aí esses negros libertos, eles foram ocupando os espaços periféricos. E aí esses espaços periféricos acabam por colocar essa posição em outro marcador social importante. Olha que interessante se pensar. Nós temos o marcador social da diferença racial e nós temos o marcador social da diferença classe. Aqui é legal de ser pensado. O que é importante ser pensado? Porque hoje no Brasil, quando tem se dialogado acerca do racismo, muitas pessoas dizem pra gente, o problema brasileiro não é racial, o problema brasileiro é social. Nós não podemos minimizar a discussão racial com uma discussão social. Por quê? Porque, sim, majoritariamente, nossas classes mais vulneráveis são compostas por pessoas negras. O que não quer dizer
que negros que ocupam espaços em outras classes sociais não sofram com um processo de discriminação e preconceito. Eu lembro, e eu falo isso sempre, quando tinha o tal do Orkut, Eric, que tinha uma comunidade que falava advogados negros. E a grande discussão, aquele perfil da comunidade dizia assim: você não sabe o que é ser um advogado negro, porque de nada adianta eu chegar com... Aí ele colocava lá um terno do Boys, uma gravata Calvin Klein, e ele colocava só marcas bem famosas e dizia assim, que quando eu chegava perante o judiciário, outro advogado, um juiz, perguntavam se eu era pastor ou representante comercial. Sim. José, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Eu não é o uso racismo terno preto até estrutural. hoje, doutora. Sério, Eric? Não uso. Não uso para não passar por uma situação dessa. E como a gente está trabalhando, eu tenho filho, você tem filha, tem hora que a gente tem que escolher entre o nosso autossustento ou fazer aquilo que a gente realmente tem vontade. O racismo é isso, né? É bloquear algumas atitudes. Perdão se eu interrompi sua fala. Não, de forma alguma, porque a tua fala faz eu lembrar de várias situações com amigos que falam para mim, por exemplo, eu não vou a um shopping segunda-feira de bermuda, eu não posso ir a um shopping segunda-feira de bermuda e havaiana. Meu marido pode. Um amigo meu negro, ele dizia que não podia. Por quê? Porque ele sentia o medo da discriminação, do preconceito. Ele sempre andava muito alinhado, justamente com esse temor. E aí a gente vai dialogando dentro dessa relação e chega na ideia da necessidade de ações afirmativas. Qual a necessidade de ações afirmativas para a população negra? Antes de nós pensarmos isso, precisamos identificar o que é negro. É outra questão pontual. Por quê? Porque o que nós aprendemos desde pequeno é o negro do IBGE. E a ideia de negro para o IBGE é o cômputo de pessoas que se autodeclaram pretas e aquelas que se autodeclaram pardas. E eu vejo uma questão que nem nós, dentro desse colorismo colocado pelo IBGE, conseguimos muitas vezes mensurar. Mas eu sou branco, eu sou pardo ou eu sou preto? É um problema muito limítrofe aí. E aí dizem assim, Josésla, mas quando tu te autodeclara, quando tu escreve, há pessoas que falam assim, eu sou moreno claro, eu sou moreno escuro, eu sou cor de jambo. O branco, dentro do seu privilégio, ele não precisa dessas subclassificações. Quando pergunta, tu és o quê para a classificação do IBGE? Sou branco. E por vezes nós nunca paramos para pensar na nossa branquitude. Ao contrário de uma pessoa que sofre discriminação racial desde a infância. E essa pessoa, por vezes, até por uma questão de autodefesa, ela começa a trabalhar com outras categorias que não a categoria negra. E aí fala, eu sou moreno claro, eu sou moreno jambo. Josésla, e o que é ser negro? Ser negro não é uma categoria biológica. Biologicamente, não há uma ideia de raça. Nós somos seres humanos. Mas ser negro é uma categoria política. E enquanto categoria política, ela precisa ser pensada sobre duas perspectivas. Quais duas perspectivas? Como o negro se identifica e como ele é identificado. Essa categoria política é uma ressignificação. Por quê? Porque, historicamente, a categoria negro, ela servia para estereotipar aquele negro. Hoje, a categoria negro, ela foi ressignificada pelo movimento negro para dizer, eu sou negro. Exatamente. Eu aceito, né, Eric? E esse processo histórico, ele é muito bonito de ser visto. E depois lido. Sabe o que a gente vai fazer, doutora? Perdão, interromper sua fala. Diga, pode falar à vontade. Aproveitando essa questão que você falou disso, é muito importante a gente falar disso. Não sei se você quer falar agora ou depois, porque a gente do movimento, a gente já tem tanta pauta para tratar, mas desde que o Babu deu aquela declaração no Big Brother, e desde que apareceu aquele vídeo do africano
falando sobre a palavra negro, e assim, eles cometem um erro básico, né? O Babu traz a diáspora lá dos Estados Unidos, do negro aqui, que não cabe, que é aquilo que você falou, essas palavras, gente, a gente demorou muitos anos para ressignificar, foi subverter o sistema racista. Então, o que era um xingamento, a gente ressignificou com um elogio e vencemos. Tanto que tem Raça Negra, Cidade Negra, Negra é Lindo, do Jorge Benjó, Eu Sou Negão, do Jerônimo, vários movimentos de artes que expressavam esse momento. E daí, quando você fala isso, é muito bom, porque é a maior dúvida do momento. Ah, é negro ou é preto? Mas aí você escolhe o momento para falar. Me perdoa se eu interrompi você. Não, tudo bem. Eric, e essa ideia de negro ou preto, aí a gente volta lá para a discussão. O preto, a ideia de preto, essa cor, esse colorismo, foi imputado para a gente, né, pelo IBGE, Brasileiro de Geografia. E aí o que a gente tem dentro dessa ideia? A todas as pessoas negras que eu converso, que eu tenho proximidade, eu nunca cheguei e perguntei, é negro ou preto? Eu trato pelo nome. Exatamente. Porque ninguém chega para mim, e aí eu te chamo de branca ou de palmito? É o que eu falo. Ninguém nunca chegou para mim. Mas falo que o certo é isso, é chamar pelo nome. Porque ninguém chama branco de branco, né? Pois é, ninguém chama branco de branco. É branca. Não. Porque, e aí as pessoas precisam visualizar esse racismo velado, esse racismo estrutural. Está tão arraigado em nós que quando tu vai identificar uma mulher branca, tu dá várias características dela. Também dentro de questões de gênero que podem vir a trazer estereótipos. Mas quando tu vai classificar uma mulher negra, a primeira coisa que tu fala, aquela mulher negra. Quando a gente pensa na Maju, automaticamente parece que aciona-se a racialidade dela e muita gente coloca a questão racial primeiro, a Maju, repórter negra da Globo, antes de colocar, ela é maravilhosa, ela é inteligente, ela é brilhante, ela é genial no que fala. Então, a meu ver, a discussão do negro e preto, eu não queria nem entrar nesse debate, porque realmente eu na minha vida íntima, tento simplesmente pensar que é a pessoa, né? Carlão é Carlão, meu orientador lá da UFMA, Eric é Eric. Obrigada. Estou tentando, como eu já coloquei, eu estou diante de um longo processo para ser uma pessoa antirracista. E isso não é fácil, né, Eric? Porque as pessoas pensam que é assim. Eu estou há 20 anos, desde quando eu entrei na Universidade Federal do Maranhão, estudando questões raciais, e eu ainda me vejo em várias situações em que eu, caramba, como eu agi? Por que eu agi assim? Né? Um beijo para o pessoal, para minha prima, para os meus alunos que eles estão pedindo um salve. Um beijo para vocês, viu, gente? Um beijo. Racismo é um... Marjorie maravilhosa. Oi. O racismo é uma ferramenta tecnológica de poder, né? Ela se moderniza mais rápido que os nossos aparelhos celulares, mais rápido que a fábrica da Apple, da Microsoft. Então, a gente também passa por isso, professora. A gente também, por vezes, se vê repetindo algumas atitudes desse racismo estrutural que nos é imposto a cada dia e a gente também tem que se policiar. Lógico que a gente tem um olhar, às vezes, mais prático por já haver sofrido isso há muito tempo, né? Mas a gente também sempre se surpreende com questões novas que chegam a cada momento. Tudo isso, você falou, ó, tem 20 anos, né? Mas parece que está sempre novo, né? Por causa dessas quantidades de coisas que também acontecem no dinamismo dessa sociedade contemporânea que a gente vive. Que acontece as coisas numa velocidade bem razoável e a gente fica sempre nessas novidades. Professora, pode continuar, que eu interrompi sua fala. Não se preocupe. De preto e negro. Nada, de forma alguma. O seu comentário foi perfeito mesmo. A gente nunca deve... Eu ainda explico que pode chamar dos dois lados, dos dois jeitos, porque muitas pessoas perguntam, né? O Brasil está parado nessa questão. Eu explico desse simbolismo histórico, porque é uma história do movimento negro,
entendeu? Você ter subvertido o sistema, uma coisa que você antes sentia raiva, sentia dor, você transformar ela em alegria, sem exercer nenhum tipo de violência, muito pelo contrário, somente através do empoderamento, que a Joyce Beth, que até já esteve aqui no Diálogos de Pretitude, também conversou comigo sobre isso. Então, é uma vitória muito grande. Então, se a gente apagar essa vitória, trazendo diásporas, uma dos Estados Unidos e outra da África, de Gana, complica a nossa já tão diáspora aqui, porque a gente luta a cada dia para viver ela, né? Mas o certo é isso que a professora falou mesmo, gente. Quando você vê um negro, um preto, uma preta e uma negra, você tem que chamar ela pelo nome. A gente precisa acabar com essa... Porque isso já é uma atitude racista. Foi só o movimento negro que subverteu o sistema, mas ela continua sendo. Foi uma arma que a gente utilizou para deixar de sentir essas dores, porque vocês imaginam isso há 70, 60, 50 anos atrás? Não ia ter uma autoridade, não ia ter uma instituição que ia querer fazer a defesa da nossa raça em relação dessa palavra, né? Hoje em dia já é difícil, né? Imagina aquela época. Então, o achado foi ressignificar isso, criar um empoderamento através dessas palavras. Pode ficar à vontade, doutora. Passa a palavra. Pronto, obrigada. Duas coisas que tu falaste, eu vou puxar o gancho, inclusive a professora Marjorie está presente. Marjorie é maravilhosa também nessa discussão, viu, Eric? E principalmente no feminismo negro, e semestre passado, salvo engano, ela fez uma palestra e ela foi muito debatida sobre a questão racial, se existia, se não existia, e uma experiência que ela fez foi jogar no Google negro, e quando apareceu negro, apareceram fotos bem estereotipadas, não foi isso, Marjorie? Creio que sim, de negro atrelado ao tráfico, negro atrelado às drogas. E aí, quando tu fala da questão tecnológica, eu achei brilhante. Por quê? Porque eu não sei o nível de estado da arte desse estudo, mas nós já temos dentro da discussão da tecnologia como esses aplicativos, e aí eu não saberia tecnicamente dar o nome, mas eles também são racistas. E por que eles também... Marjorie jogou bandido no Google, né, Marjorie? E aí só apareceram pessoas negras, homens negros. E como esses dispositivos, eles são racistas. E aí, Josésla, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a nossa fala de hoje. Por quê? Enquanto negros não ocuparem espaços de poder, não ocuparem espaços de intelectualidade na universidade, fazendo pesquisa, produzindo conhecimento, o conhecimento que nós vamos ter é um conhecimento unilateral branco. É um conhecimento em que um branco escreve algoritmos. Arrasou, Nanda, obrigada. Isso mesmo. Pronto. Enquanto nós não tivermos negros programando, enquanto nós não tivermos negros debatendo questões médicas importantes, nós vamos, por exemplo, continuar com todos os dias relatórios sobre o Covid, sem apontar para a gente a questão racial. O recorte racial, ele é importante para as políticas públicas. E é uma discussão do movimento negro há muito tempo, que nós precisamos colocar esse recorte, racializar a questão. Josésla, mas quanto mais nós racializamos, mais racistas nós somos. Sim, nós precisamos entender que o Brasil é racista. E se o Brasil é racista, nós precisamos minimizar esses espaços, minimizar esses impactos. E como que nós minimizamos isso? Primeiro, nós reconhecemos. Primeiro, nós reconhecemos o racismo estrutural que vivemos institucional. Depois de reconhecer, a gente passa pelo processo de que é como se fosse uma queda em um buraco que a gente, meu Deus, onde estamos? Para quem está estudando, imagina para quem vive. E depois de reconhecer, é passar por aquele processo de agora todo mundo tem que estar no mesmo pé de igualdade. Mas aquela igualdade do direito que a gente estuda, todos são iguais, a vida de todos importa, precisa ser ressignificada, precisa ser discutida. Ninguém está dizendo, quando se debate que vidas negras importam, que vidas brancas não importam. O problema é que nós brancos não somos mortos necessariamente pela nossa cor.
Nenhum branco chega em um supermercado e é seguido ou asfixiado pela cor que tem. Isso é importante de ser pensado. Então, quando se fala vidas negras importam, é porque os negros eles estão sendo exterminados em todas as áreas, e inclusive dentro do diálogo científico. Tem se debatido algo chamado de epstencídio, que seria justamente quando essas teorias estudadas por negros, escritas, essa produção negra, ela é negligenciada. E além de negligenciada, uma forma de nós percebermos o racismo institucional no campo educacional é quando o teu amigo branco ouve tu discutindo questões raciais, ouve tu dialogando e debatendo sobre raça e fala, mas isso é militância, isso é mimimi. O que é isso? É uma forma de te desestabilizar. É uma forma de diminuir o teu conhecimento, como se o que tu soubesse não fosse suficiente para uma produção científica, mas que o que tu estás fazendo é militância. E eu sempre cito Carlão, porque para mim Carlão é fenomenal, é fantástico. Quem não conhece Carlão, Carlão é o professor titular da Universidade Federal do Maranhão, um dos maiores teóricos para mim no Maranhão que discutem questões raciais. E Carlão, ele trabalha muito bem essa questão da militância e da cientificidade. Não tem como nós afastarmos os dois debates. Não tem, é impossível. Eu, enquanto mulher, durante muito tempo, Marjorie vive meu sofrimento, porque eu compartilho com ela. Falava, eu não posso militar por questões feministas. Mas como não? Do que adianta o meu conhecimento se ele não é compartilhado em todos os espaços? Então, isso sim precisa ser discutido. Exatamente utilizar a expressão militância para diminuir todos os seus argumentos sobre como a sociedade brasileira é racista. Verdade. Essa é uma questão. E aí eu pego o teu gancho para a gente pensar o quê? A questão das ações afirmativas. Qual a necessidade de ações afirmativas? A gente tem todo um retrospecto histórico já pontuado ao longo da nossa fala, eu fui e voltei, mas eu vou tentar me equilibrar aqui. Primeiro, nós precisamos compreender a ideia de ações afirmativas. Ações afirmativas, elas não são exclusivamente de caráter público, mas são políticas afirmativas privadas ou públicas destinadas a grupos que, em razão de marcadores sociais da diferença, sofrem com discriminação e preconceito. E aí, quando nós falamos marcadores sociais da diferença, nós temos um amplo grau de marcadores sociais da diferença. Raça, classe, gênero, idade, a questão dos deficientes, também entra nesse rol de marcadores sociais da diferença. Renda, que entraria na ideia de classe, né? E justamente por essa questão, é que quando nós falamos em ações afirmativas, nós não podemos confundi-las com cotas, posto que as cotas, elas são uma espécie de ações afirmativas, elas não são todas. Por exemplo, na Universidade Federal do Maranhão, as cotas raciais, elas são discutidas amplamente desde 2001, mas elas só são implementadas em 2006. Por que eu falo da UFMA? Primeiro, porque minha pesquisa foi lá. E segundo, para a gente poder conciliar e configurar a distinção entre ação afirmativa e cotas. No programa, no pedido de ações afirmativas feitos pelo NEAB e a UFMA, nós tínhamos 3 pilares: ingresso, permanência e inclusão dos alunos negros. Porém, o que foi aprovado do pedido? Só as cotas. Ou seja, o pedido foi de um conjunto de ações afirmativas e, na verdade, o que nós tivemos implementados foi apenas uma das ações afirmativas. Prejudica José tanto, Juiz, muito, muito, Eric. Por quê? Porque de nada adianta tu me dar só o acesso se tu não vai me possibilitar integrar, fazer parte daquele locus, fazer parte daquele local
e permanecer naquele local. Permanecer no ensino superior não é fácil. Não é fácil para quem já tem tudo mastigado. Quiçá para quem precisa trabalhar, para quem não tem o que comer, para quem não tem como comprar material, para quem não tem acesso a uma internet, a um celular, a um computador. Então, a política de ações afirmativas, ela não se restringe às cotas. As cotas, elas são uma subespécie das ações afirmativas. Isso precisa ficar claro. Primeiro ponto. Puxando o gancho para a discussão das cotas, nós precisamos entender o seguinte. Na UFMA, nós tivemos, e aí eu falo de UFMA porque nós somos Maranhão, para ficar mais claro para todo mundo. Nós não tivemos algo sempre linear, não. Como assim algo sempre linear? Primeiro, o que se teve? Nós tivemos cotas raciais e cotas sociais. Entre 2006 e 2008, no vestibular de 2006 e 2008, nós tínhamos cotas raciais para aquelas pessoas que se autodeclaravam negras, e nós tínhamos cotas sociais para quem vinha de escolas públicas. A partir de 2009, nós passamos a ter um entremeio entre cotas raciais e sociais. Josésla, qual a diferença? Agora, não era mais qualquer negro que poderia ingressar pelo sistema de cotas, porque ainda tem outra questão. O que se verificou? Qual negro não conseguia ter acesso nenhum ao ensino superior? Aí a gente cruzava os dados. Era o negro das classes menos favorecidas. Então, esse negro que vinha da escola pública, um ensino já deficiente, com falta de acesso a vários direitos fundamentais básicos, ele estava em uma situação de vulnerabilidade maior do que um negro que vinha da classe média, de uma escola particular. Então, repensou-se a política de cotas raciais, primeiro na UFMA, para que ela também fosse atrelada à questão social, 2 marcadores sociais da diferença. A partir de 2012, a partir de 2010, a UFMA adota a questão do SISU, ou seja, passa a ser um vestibular, por assim dizer, unificado em todo o Brasil. E o que muda? Muda o momento em que ocorria a heteroidentificação. Então, vamos lá. O que é autoidentificação para as ações afirmativas? É o que você diz que é, como você se identifica. Então, quando tu ia te inscrever no vestibular, tu falava, eu sou negro, eu sou pardo, eu sou branco, eu sou negro e quero concorrer às cotas raciais. Ok. Essa pessoa que buscava cotas raciais entre o vestibular de 2007 e 2009, primeiro ocorria o quê? Primeiro, ela passava por uma comissão de validação, que é o que nós chamamos de heteroidentificação. O que é heteroidentificação? É o que o outro vê de ti. Essas comissões, elas são fundamentais para nós minimizarmos fraudes. Então, o que acontecia? Eu dizia que era negro, mas eu era heteroidentificado. Uma comissão avaliava aquela minha fala. E o que a comissão avaliava? A comissão avaliava, de modo geral, se tu sofreste preconceito em razão da cor. Em 2010, as coisas mudaram. Por quê? Porque quando a UFMA adotou o sistema do SISU, a comissão de validação, ela não ocorria desde logo. Ela só ocorria após a tua escolha no curso. E o que isso implicava? Implicava na seguinte questão. Quando a comissão validava desde logo e falava, não, você não se enquadra na categoria negro para ter direito às cotas, ela mandava você de volta para concorrer ao vestibular com todo mundo. Tu não perdia o vestibular. A partir de 2010, quando a comissão ela só avaliava a tua autodeclaração após ter feito a prova, tu perdia o direito à prova. E aí, ou tu perdia não, tu era desclassificado, na verdade.
E essa desclassificação gerou o quê? Um processo de judicialização das cotas raciais no Maranhão, encabeçado tanto de forma privada quanto pela Defensoria Pública da União. E Acho que aqui no entra a Brasil todo, questão. né, professora? No Brasil todo. No Brasil todo. E aí, eu estou falando especificamente da UFMA, porque nós temos 9 casos pela Defensoria Pública da União em 2010. Aconteceu no Brasil todo esse problema, né? Isso. Mas se deu em grande parte nesse momento justamente por essa questão. Por quê? Porque as pessoas se sentiram lesadas por um ato administrativo da comissão de validação. E aí passa-se a se discutir questões horrendas como mas as comissões de validação, elas são tribunais raciais. Não são tribunais raciais. Infelizmente, o brasileiro, como já citado historicamente, pelo jeitinho brasileiro e pelo desconhecimento da discussão racial, ele, por vezes, tenta burlar uma previsão legal e tenta burlar um direito que não lhe assiste para poder se sentir beneficiado. E aí, o que é que nós temos? Entra aí a situação do pardo. Por quê? No Brasil, nós temos o que a gente chama de um colorismo. O que seria esse colorismo? O colorismo, e ele entra muito bem na figura do pardo, é porque nós temos pessoas brancas e pessoas por cor pretas. Mas no entremeio nós temos o pardo. E aí nós temos pardos mais próximos dos brancos e nós temos pardos mais próximos das pessoas que se autodeclaram pretas. Aí o que acontece? Nós temos o tal do pardo de difícil classificação. Quem seria o pardo de difícil classificação? É aquele que está mais próximo de uma cor branca, que por sua cor e pelo seu fenótipo, ou seja, suas características físicas, nunca sofreu discriminação por conta da cor, mas ele se autodeclara pardo. E esse pardo de difícil classificação é quem vai judicializar a questão. Por que ele vai judicializar a questão? Quando a comissão de validação diz, mas você não se enquadra na categoria negro que tem direito às cotas. Aí o que ele vai justificar? A questão de uma suposta ancestralidade. Mas olhe as fotos. Meu tio-avô e meu tataravô são negros. Então, a minha família, lá longe, tem um escravizado. Eles aprendem até relação de parentesco nessa hora, Eric. Tá? Josésla, meu pai, minha avó, meu avô, minha mãe, esses são campeões de audiência. Sim. E aí, qual é a grande questão? Entra na discussão do fenótipo e do genótipo. Sim. O preconceito brasileiro é um preconceito de cor. O preconceito brasileiro não é aquele preconceito do genótipo. Não basta uma gota de sangue para você sofrer preconceito. Você tem... Quem sofre preconceito no Brasil? Sofre preconceito racial no Brasil as pessoas que... Olha aí, Eric está dizendo, ó, ele está se auto-apontando aí. Sofre preconceito racial quem, em razão da cor, é cerceado de direitos, é cerceado de ingressar na universidade, é cerceado de ter uma política assistencialista adequada, saúde, direito lazer, vida, né? Cultura. Oi? Direito à vida, ultimamente, né? É o que mais se fala. O direito à vida. Direito de existir, né, Eric? De ser, existir. Porque ainda tem a questão do negro ter direito a ser negro. Porque isso é uma questão muito interessante de ser discutida. Não é só você estar vivo. Além de estar vivo, você reivindica o seu direito à tua identidade. Respeitarem tua religião, respeitarem o teu cabelo, respeitarem os teus traços. Isso é importante de ser pensado. Isso é importante de ser debatido. Então, professora, sem querer te interromper... Pode interromper à vontade. Sem querer te interromper, você pode concluir depois que eu devolver a fala? É porque tem 15 minutinhos, o tempo passa voando aqui nessas lives. Eu quero que você
faça só duas apontações que, para mim, eu acho que o seu conhecimento vai ser fundamental para a gente ter aqui essa live, para quem puder tirar a dúvida. Em relação a essas fraudes, que até a OAB, a nossa comissão vai denunciar, fazer representação junto ao MP, MPU, vai estar com a parceria da DPE e também da DPU. Eu queria saber as suas impressões e o que você vê de solução e também o que você vê como pena para os fraudadores, possíveis fraudadores. Tá? Pode ser? Posso, então vamos fechar. A questão da afroconveniência, gente, é justamente isso. Quem eu chamo de afroconveniente é aquela pessoa que se enquadra na categoria pardo, mas é um pardo mais claro, que nunca sofreu discriminação em razão da cor e do seu fenótipo. E esta pessoa, ela ingressa no sistema de cotas da UFMA com a justificativa de serem cotas raciais e tem se atestado, tem se tratado da questão da fraude. Só para vocês perceberem, compreenderem como funciona a questão das cotas, tá? O que acontece? A partir de 2012, a UFMA, ela adota, e não só a UFMA, todas as universidades federais, a lei de cotas. E a lei de cotas, ela praticamente deixou à mercê da instituição tratar das possibilidades internas, como a comissão de validação. De 2012 a 2019, a UFMA ficou sem comissão de validação. E o período das supostas fraudes são exatamente entre 2012 e 2019. A comissão de validação, que é liderada pelo NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, ela passa a ser reinstituída em 2019. E agora ela vai apurar todos os casos, tendo legitimidade em nome da UFMA para apurar, inclusive, pessoas que já se formaram. Só que isso são atos administrativos, tá? Esse é o primeiro ponto. Todo mundo que entrar a partir de agora vai ter um duplo grau de verificação. Autoidentificação e retoma-se a heteroidentificação pela comissão. Então, é fundamental a heteroidentificação pela comissão para nós minimizarmos as fraudes. Eu não estou dizendo que vai terminar a fraude. Exatamente, Mariana, que foi instituído em 2019, então esse ano nós já tivemos comissão, né? Ela faz parte. Esse ano de 2020. Eu sei. Mariana foi minha aluna maravilhosa, ela está no grupo do NEAB também. Pronto. Então, Érico, o que se resolveria? Primeiro, a questão institucional interna. Primeiro, atribuir a essa comissão poder, de fato, suficiente para que esses alunos sejam afastados, percam o curso, percam as disciplinas, mas, pela minha breve experiência nesse processo de judicialização, não será tão simples. Mesmo que internamente, talvez, eles sejam afastados, eles vão judicializar, alegando, inclusive, a questão da ancestralidade, que é muito comum isso. Mas, como já debatido, Josésla, e se judicializar, o que vai acontecer? Aí é que chega o problema. A UFMA precisa, por meio da sua procuradoria, agir. Por que eu citei os casos da DPU que aconteceram em 2010 e 2012? Adivinha o que a UFMA não fez? A UFMA não agiu. Compareceu no processo. Não, ela se omitiu. Nós só tivemos defesa no caso de quem pediu para ser reintegrado, para ser matriculado. Acredita que isso acontece no restante do Brasil também, professora? Acredito. Inclusive, eu lanço mão da ideia, óbvio, que já está clara, da institucionalização do racismo, né? Porque a instituição, ela mostra a sua cara, mostra o seu racismo com a omissão. O racismo, gente, ele não se dá só pelo ato, não. A omissão também é um racismo. E é um racismo institucional muito claro para mim, tá? Não sei se foi tudo que eu queria falar, Eric, eu tinha um monte de coisa para falar, mas não, eu acho que... Se você quiser, o pessoal está pensando, se você quiser, a gente fecha essa e começa a outra. Se você tiver com tempo disponível. O problema é seu tempo, né? Eu estou aqui à disposição.
Não, Você se tu discorda? quiser, eu tenho mais 15 minutos. Se alguém tiver alguma questão para fazer, até para a gente abrir para perguntas, pode ser então, tá bom? Tá? Uns 15 minutinhos, tá Tá. ótimo. Eu vou fechar essa então e começar mais uma. Porque essa aqui tem só Perfeito, 10. excelente. Essa aqui tem só 10. 10 o quê? 10 minutinhos para 10 acabar. minutos? Ah, então pode fechar e a gente abre a outra, Tá. rapidinho. Eu vou fechar e a Tá gente bom? volta já, tá, galera? Só um instante. Obrigado, professora. Voltamos já. Beijo, obrigada, até Beijo. já.